Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção da França que venceu o Marrocos num jogo bem divertido, né? A seleção do Marrocos foi um espetáculo nessa Copa, mas no final das contas chegou um desafio que eles não conseguiram superar. Essa seleção da França, né? E chama atenção, né? Que a França, ela sofre no jogo, a gente vê ali, parece que o Marrocos estava próximo do gol, na hora que os caras tiram em cima da linha a bola, não é aquela seleção que você olha e fala, ela parece frágil, sim, mas quando você menos espera, há uma jogada incrível, eles crescem nos momentos exatos, né? E no final das contas acabam aí conseguindo grandes vitórias. Por exemplo, foi assim contra a Inglaterra. A França não teve um jogo extraordinário contra a Inglaterra, mas quando precisou crescer, apareceu e a gente viu ali o Olivier Giroud fazendo aquele gol no momento em que a Inglaterra mais crescia no jogo, né? E assim, hoje mais um exemplo de como ter grandes talentos ajuda, né? E assim, um exemplo também de técnicos que fizeram mudanças quando se fizeram necessárias, né? Acho que o ódio com o Tite só cresce, porque tanto o Regragui, né, que veio o técnico do Marrocos, né, começou colocando uma linha de 3, mudou um esquema que ele estava assim sempre no 4-2-3-1 a Copa inteira, aí tentou fazer uma linha de 3 porque estava claramente ali com medo da dupla de pontas da França, né? Você tem o Mbappé e o Dembélé, ela poderia machucar muito a zaga da Marrocos, ainda mais com laterais que sobem muito para ataque, tanto o Mazraoui e tanto o Hakimi são jogadores que gostam de subir para o ataque, atravessam muito, então exigem muita movimentação dos meio-campistas para fazer essa reposição quando o time adversário vai para o contra-ataque. Então não é simples, a gente sabia que era duro enfrentar essa dupla de pontas, mas a questão é que só da qualidade da França não é só nos pontos, é no meio campo, em todo lugar, né? Porque assim, eles perderam duas peças que estão jogando muito bem nessa Copa. O Rabiot, que eu não sou grande fã, mas tá fazendo uma Copa, uma temporada muito boa. E é claro, o Dayot Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique. E os substitutos são quem? E o Zofa Fofana, que é fantástico. Inclusive, acho que o Camavinga, volto a falar, tá de castigo por ter machucado o Christopher Nkunku, porque é impressionante ver um jogador meia titular do Real Madrid, nem, às vezes é reserva, mas é um baita do meio campista, tá no banco quase a Copa inteira, quase não jogou e quando jogou foi de lateral, né? E assim, o Fofana jogou muito hoje, e o outro zagueiro reserva ali é o Konaté, né? Pode ser o Varane, cara, que time absurdo esse da França, né? É uma das seleções que mais me impressionam, assim, pela profundidade de talento. E assim, é seleção forte para 2026, possivelmente 2030 aí, gente, já é outra história. Mas 2026, certamente, a França é muito, mas muito candidata a ser competitiva de novo. Porque quase todos os talentos dessa seleção vão estar lá, né? E mesmo que a gente imagine, o Griezmann pode não estar no mesmo nível em 2026. E como está jogando bem nessa Copa o Griezmann, que Copa, né? Todo mundo que sai do Atlético de Madrid para jogar na seleção está jogando melhor. Isso diz muito sobre o trabalho do Simeone no estágio atual. Mas assim, o Griezmann sai, entra quem na próxima Copa? Christopher Nkunku. Então não é como se a França estivesse preocupada com algumas saídas. É impressionante. Sobra talento e aí no final das contas também tem um técnico que eu acho que está virando muito injustiçado. Tudo bem, Deschamps teve campanhas assim, por exemplo, da Nations League atual que não foi boa, da Eurocopa também deixou a desejar. Eu acredito que esse jogo ali também tem um pouco de responsabilidade dos jogadores. Estava 3-1, eles levaram empate bobo, né? Mas assim, o Deschamps, ele é um cara que está fazendo os ajustes certos, ele potencializa a qualidade dos seus jogadores. O Mbappé joga muito confortável na França, a gente vê a mesma coisa com o Olivier Giroud, e o Griezmann, ele tá funcionando muito como meia construtor, e como ele consegue voltar bem para a defesa. É impressionante o que o Griezmann tá jogando nessa Copa do Mundo. Inclusive, acho que o Griezmann é um cara que até pode virar um alvo para outras equipes do jeito que tá jogando, porque jogando como meia construtor, é um cara que ainda tem muito a acrescentar, né? Impressionante o nível de futebol que o Griezmann tá apresentando nessa Copa, pela versatilidade, pela criação de jogadas, pelas infiltrações. Eu acho que é um jogador da França. Tira o Mbappé da equação, óbvio que tem muitos jogadores se destacando, mas eu tenho que dar um destaque ao Griezmann porque ele está fazendo grande Copa. Mas fato é, né, que a França, ela sobra a qualidade e quem marca o primeiro gol não é nem um atacante, é o lateral esquerdo, Theo Hernandes. Mas é aquele negócio, né? Jogou com os três zagueiros, acho que perdeu um pouco ali da eficiência com o meio-campo, porque acho que sacrifica mais uma peça no meio-campo para colocar um na zaga. Não funcionou direito a estratégia no início, né? Depois o Marrocos foi se encaixando no jogo, mas no primeiro momento ali de ataque da França, eles conseguiram fazer um gol que ninguém estava conseguindo fazer. Marrocos só tinha levado um gol, que era o gol contra o Canadá.
e o Theo Hernandes ali num belíssimo chute, na bola muito alta, ele conseguiu um belíssimo chute para superar o goleiro Bono, fazer 1-0. E assim, a França sempre chegava bem no ataque, né? Impressionante notar isso, porque parece que o Marrocos pressionou mais, né? Teve mais tempo ali com a bola no pé e atacando mais, mas a França criava melhor as suas chances, né? O contra-ataque era fluido, o Tchouaméni está conseguindo organizar muito bem também essa transição defesa para o ataque, ele cadencia bem esse jogo. E assim, né, a gente tem jogadores muito inteligentes no ataque, se movimentam bem. O Giroud não é um craque, mas ele é muito inteligente, ele se posiciona sempre muito bem e em vários momentos ele se mostrou apto para puxar os contra-ataques. Ele conseguiu se posicionar bem, perdeu ali um gol, né, na entrada da área de um passe que o Tchouaméni enfia para ele ali, e assim, ele podia ter talvez dominado, chutado um pouco melhor, mas não acho que ele estava todo errado de tentar chutar de uma vez, que tinha zagueiros ali, talvez se ele dominasse, dava tempo da zaga se recompor e desarmá-lo e tirá-lo de uma chance ideal de chute. Então, assim, a gente teve uma França que ao meu ver funcionou melhor, mas Marrocos foi crescendo, mas o problema de Marrocos principalmente é o preciosismo, né, na hora de concluir as jogadas, vai tocando bem, e nem chega a dizer último terço, é o último quinto, né? Chegava na grande área, demorava para chutar, não conseguia fazer o último passe funcionar, e é maravilhoso até o último passe, mas chegava no último passe, não conseguia acertar essa tomada de decisão, e quando chegava a tomar boa decisão, ou era o Lloris, ou era um dos zagueiros da França conseguindo tirar a jogada. E aí também tem que ver a expertise do técnico Didier Deschamps, porque as substituições dele foram muito boas, né? O Thuram movendo-se para a ponta esquerda, dava mais apoio, porque o lado esquerdo da França, e é claro, o lado direito do Marrocos, né? Porque inverte, né? Tava assim muito complicada. O Marrocos estava ganhando muitos duelos por lá. E vamos lembrar, o lado direito do Marrocos é o lado do Hakimi e do Ziyech. Então, obviamente, ia ter muita complicação para a França marcar. E ele muda ali, coloca o Thuram em campo e o Thuram ele volta mais para marcar, vira um apoio defensivo extra. O Mbappé como centroavante, como o Giroud já não tinha essa obrigação de voltar para a defesa, ele já tinha menos obrigações defensivas e ficava mais livre para se movimentar. Acerto nessa mudança. E ele acertou em outras mudanças também. Randal Colomouani também foi boa, porque ele joga no centroavante, então ele se dispõe a aparecer mais na área, e é com isso ele tem aquele senso de posicionamento ali na grande área, melhor do que o Ousmane Dembélé, que é um criador, um gerador de jogadas mais eficiente, mas um definidor melhor é o Colomouani, e ele aproveita ali naquela belíssima jogada do Mbappé com o Thuram, que o Mbappé chuta, mas a bola faz um drible fantástico, chuta, a bola desvia, e o Randal Colomouani estava ali para concluir, e depois 2-0, Marrocos sente a pancada, os primeiros minutos é complicado, até quase faz um gol, mas ali o Condé estava lá para ajudar. Então é uma França que assim, espírito coletivo é fantástica, pode não ser o futebol mais encantador, mas é a seleção mais prolífica, é aquela que aproveita as oportunidades que aparecem e consegue aí uma vaga à final da Copa do Mundo com muito mérito, né? E a final é uma batalha de duas bicampeões, que vamos ter uma tricampeã do mundo ao fim dessa Copa. A questão é, será a Argentina de Lionel Messi e de Lionel Scaloni ou a França de Kylian Mbappé e Didier Deschamps? Quero saber a opinião de vocês. Para vocês, quem será a campeã do mundo? A França ou a Argentina? Eu quero saber a opinião de vocês. Acho que é um jogo totalmente aberto. A Argentina tem um técnico muito bom, tem jogadores jogando muito bem nessa seleção. Tem o Enzo Fernandes, tem o Alvarez, tem o Messi. E a França, ao meu ver, tem um elenco até melhor, mas eu acho o trabalho do Scaloni um pouquinho superior pelo conjunto da obra. Mas vamos ver o que vai acontecer, tudo para ser uma das finais mais legais em Copas do Mundo em bastante tempo, porque tem todo aquele requinte, duas grandes seleções e duas seleções batalhando por um tricampeonato inédito. A ver quem vai conseguir esse grande título. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.